três setores da economia. Os setores estão divididos em primário, secundário e terciário. Os setores da economia são partes integrantes do ciclo econômico de países ou regiões. No capitalismo, os setores primário, secundário e terciário se interligam e fazem a economia girar. Para entender mais sobre a economia de um país, basta analisar quais os três setores têm maior importância ou destaque para atividades econômicas num determinado território. A depender do desenvolvimento econômico de um país, é possível entender qual setor tem predominância. Os países mais desenvolvidos, por exemplo, não investem muito no setor primário. Já os países considerados subdesenvolvidos têm na agricultura familiar sua maior fonte de renda. Os setores da economia e a sua importância. Os setores da economia estão divididos em três, no padrão mundial: primário, secundário e terciário. O setor primário é responsável pela extração de recursos provenientes da natureza. É o setor que explora o meio ambiente para produzir itens para consumo ou que serão vendidos. Extração de petróleo, agricultura, extrativismo vegetal e animal, pesca e pecuária são as atividades no destaque do setor primário. No início das civilizações, era o setor predominante, pois tudo se baseava nos recursos possíveis, que nesse caso eram que vinham da natureza. Porém, hoje é o setor com menos destaque. Antes do setor primário não se dispunham de grandes tecnologias para colheitas, o que permitia a maior empregabilidade das pessoas. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, muitas máquinas e tratores substituem o trabalho humano. Depois da terceira revolução industrial, a produção cresceu e o aproveitamento melhor dos solos também. Os países que se baseiam na sua economia nesse setor são geralmente considerados como subdesenvolvidos, porque os produtos naturais não têm tanto valor agregado quanto os produtos industrializados. Setor secundário. O setor secundário é o que abrange as fábricas e as indústrias. Gera pouco lucros, pois age como intermediador em relação à produção dos bens que serão distribuídos posteriormente em larga escala no mercado. É o setor dominado pelas indústrias, mas também se responsabiliza pelo fornecimento de água, eletricidade e pela construção civil, além de promover exportações que podem resultar em lucros significativos para a economia de um país. Carros, alimentos industrializados e roupas são alguns produtos gerados a partir do setor secundário. Ele pode ser dividido em três tipos de indústria: indústria de bens de consumo, que é a parte industrial responsável pela montagem de produtos duráveis ou não duráveis até a sua fase final. Indústria de base é a parte das indústrias responsável por produzir outras máquinas e produtos que serão utilizados em outros tipos de indústria. Indústria extrativa é a parte da indústria que auxilia a extração de recursos naturais do setor primário. Depois que a modernização foi implantada e que o toyotismo foi instaurado e a necessidade de melhor qualificação da área industrial se tornou realidade, a área que antes empregava um grande número, hoje é a preferência para a qualidade dos seus profissionais.
Setor terciário. Setor terciário é o que se refere ao comércio de bens e de serviços. Comércio de bens e de serviços é o setor mais firmado no país desenvolvido, pois é o grande responsável pelo desenvolvimento econômico, também o que mais cresce em países emergentes. Os serviços são prestados, existem a partir para suprir as necessidades da sociedade, que estão divididos em diversas funções e áreas, como educação, transporte, administração, comércio de varejo, comércio de atacado, correios, comunicação, alimentação, aluguel, imóveis, saúde, limpeza, serviços sociais, agência de turismo, serviços de lazer, esporte, cultura e muitos outros. Devido à sua amplidão, é um setor que abrange tanto atividades formais quanto atividades informais. Tem a intensidade como característica dos empregos, que oferece, precisa de mão de obra, qualifica e passível de mudança a todo tempo, principalmente com a globalização e em relação ao marketing. Dados e curiosidades sobre os setores da economia. O setor primário é o setor mais vulnerável de todos os setores da economia, pois depende muitas vezes do clima para se desenvolver melhor. O PIB do Brasil é analisado de acordo com a agricultura e as indústrias e os serviços. No final do mês de maio de 2019, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados revelando que o PIB do Brasil registrou queda de 0,2% no primeiro trimestre, se comparado com o último trimestre de 2018. Tal situação leva as autoridades a irem em busca de soluções para estimular a economia brasileira.